Boa noite a todos. Sessão ordinária dia 5 de outubro de 2022. Havendo número legal de presença, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos para ficar de pé e solicito ao seu diretor a leitura do trecho bíblico. Mateus capítulo 5, versículos 5 ao 8. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ainda de pé, vamos juntos fazer a oração universal do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 21/9/22. Ata aprovada conforme redigida. Senhor diretor, faça a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 043/2022, iniciativa do Prefeito Municipal de Muqui, estima a receita e fixa a despesa do município de Muqui, Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2023. Projeto de Lei 044/2022, iniciativa do Prefeito Municipal de Muqui, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente da outras providências. Projeto de Lei 045/2022, iniciativa do Prefeito Municipal de Muqui, estabelece novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, em observância à emenda constitucional número 120/2022, determina outras providências. Projeto de Lei 046/2022, iniciativa do Prefeito Municipal de Muqui, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel público municipal para o Ministério Público do Espírito Santo, Promotoria de Justiça Geral de Muqui. Projeto de Lei 047/2022, iniciativa do Prefeito Municipal de Muqui, autoriza a criação de cargo de assessor jurídico no âmbito administrativo do município de Muqui. Fim do pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Senhor diretor, faça a leitura do projeto de lei 027/22 e parecer da comissão. Projeto de lei número 027/2022 proíbe a nomeação pela administração pública direta e indireta no âmbito do município de Muqui, Espírito Santo, de pessoas condenadas por abrangência da Lei Federal número 11.340/2006 e por crimes contra a dignidade sexual. O Prefeito Municipal de Muqui, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Muqui, Espírito Santo, para todos os cargos efetivos em comissão de funções de confiança e em designação temporária de pessoas que tiverem sido condenadas por, inciso 1, crimes contra a dignidade sexual previstos no título 6 do Código Penal Brasileiro e 2. Na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo único. A vedação disposta no presente artigo terá como marco inicial a data de trânsito em julgado da sentença penal condenatória e como marco final a extinção da punibilidade do condenado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário. Câmara Municipal de Muqui, Espírito Santo, 29 de julho de 2022. Tadeu Custódio, Dr. Eros Frúcoli, vereadores proponentes. Parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, pela aprovação conforme redigido. Assinam o parecer José Antônio Mendonça como relator, Isaías Monteiro Meloni, presidente, Tadeu Custódio, secretário. Em discussão o projeto. Em votação o projeto.
Aprovado por unanimidade. Senhor diretor, faça a leitura do projeto de lei 02822 e parecer da comissão. Projeto de lei número 028/2022 autoriza a subvenção à entidade Região Sul Capixaba dos Vales e Café no exercício de 2022 da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar à Associação Regional Sul Capixaba dos Vales e Café, entidade sem fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o número 04-829-617-0001-75, o valor de R$ 12.000 até o último dia do exercício financeiro de 2022. Parágrafo 1º. O valor mencionado no caput deste artigo destina-se a ajuda de custo para a entidade mencionada, mormente ligada à atividade cultural e turismo, trazendo benefícios à população muquiense. Parágrafo 2º. O repasse de que trata esta lei é meramente autorizativo e deverá ser liberado de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública municipal, podendo ser pago de acordo com o planejamento orçamentário e disponibilidade financeira do Tesouro Municipal. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 12.000 para suprir as despesas decorrentes da presente lei. Artigo 3º. No caso não seja prestada conta no prazo estipulado no artigo anterior, a instituição beneficiada por esta lei terá que devolver o valor recebido devidamente atualizado, acrescido de multa de 10%, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais de seus respectivos diretores. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria referente ao exercício 2022. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Muquia, Espírito Santo, 4 de julho de 2022, Hélio Carlos Ribeiro Cândido, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização. Visa o presente projeto a autorização do Legislativo Municipal para a concessão de subvenção à entidade que aponta. Projeto vem com anexo de estimativa de impacto orçamentário, bem como declaração de adequação à LOA, LDO e PPA. Acompanham ainda o projeto mensagem do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, visto que é projeto de sua autoria, e ainda parecer jurídico da Casa Legislativa, com as ponderações de fato e direito e a conclusão pela possibilidade de sua apresentação ao plenário para análise e votação. Nesse sentido, encampa esta relatoria em sua totalidade parecer jurídico da Procuradoria da Casa Legislativa, opinando por sua regular procedência, forma e técnica redacional, bem como sua constitucionalidade, avaliada nos termos do artigo 126 da Lei Orgânica Municipal em perfeita adequação regimental. Ante o exposto, voto a que seja o mesmo submetido à apreciação plenária conforme redigido. É como voto que Espírito Santo, 5 de setembro de 2022, José Antônio Mendonça, relator. Os demais membros da comissão, nós, presidente e secretário desta comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, com o senhor relator fazemos coro, acolhendo a integralidade de seu parecer, votando a que seja o mesmo submetido à apreciação plenária conforme redigido. É como votamos: Isaías Monteiro Meloni, presidente, Tadeu Custódio, secretário. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aprovado por unanimidade. Senhor diretor, faça a leitura do projeto de lei 03022 e parecer da comissão. Projeto de lei 030/2022 estabelece novo piso salarial do Magistério Público Municipal. Prefeito Municipal de Muquia, Estado do Espírito Santo, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Os vencimentos básicos dos cargos da carreira do Magistério Público Municipal, assim definido pela Lei Municipal número 19, de 23 de dezembro de 1997, alterada pela Lei Municipal número 637, de 24 de fevereiro de 2015, alterada pela Lei Municipal 860, de 27 de janeiro de 2022, alterada pela Lei 869, de 30 de junho de 2022, passa a vigorar conforme segue. Professor MA-MPA 1-1,
piso salarial 1.901,81. Professor MA-MPA 2-1, piso R$ 1.983,64. Professor MA-MPA 3-1, R$ 2.043,16. Professor MA-MPA 4-1, R$ 2.135,10. Professor MA-MPA 5-1, R$ 2.455,36. Professor MA-MPA 6-1, R$ 2.818,75. Supervisor orientador pedagogo MA-MPP, R$ 2.693,04. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento em vigor. Parágrafo único. Para cobertura das despesas decorrentes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a suplementar por decreto os respectivos grupos de despesa com o pessoal até o limite necessário. Artigo 3º desta lei entra em vigor em 1º de setembro de 2022. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Muqui, 13 de setembro de 2022, Hélio Carlos Ribeiro Cândido, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização. Pela aprovação conforme redigido, assinam o parecer José Antônio Mendonça como relator, Isaías Monteiro Meloni como presidente, Tadeu Custódio como secretário. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Aprovado por unanimidade. Senhor diretor, faça a leitura do projeto de lei 031/22 e parecer da comissão. Questão de ordem, senhor presidente, nós vamos entrar agora num grupo de projetos que referente à Secretaria de Meio Ambiente, ao Meio Ambiente, né, doutor Baldo? Então, senhor diretor, faça a leitura e vamos fazer a votação em bloco. Certo. Projeto de Lei 031/2022 institui a política de prevenção e a contaminação de lençóis freáticos nos cemitérios do município de Muqui por resíduos resultantes da decomposição humana pós-morte. Institui a política municipal de coleta e reciclagem de óleo vegetal de uso culinário e da outras providências. O 032/2022 institui a política de bem-estar animal, o controle populacional de cães e gatos, o estímulo à posse responsável, o incentivo à adoção de animais, a proibição à prática de maus tratos a cães, gatos e equídeos no município de Muqui e da outras providências. O projeto de lei 033/2022 institui a política municipal de fomento a práticas sustentáveis para o poder público municipal, dispõe sobre as diretrizes para compras e consumo sustentáveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Muqui, disciplina a licitação sustentável para a aquisição de bens, contratação de serviços ou obras e da outras providências. O 034/2022 proíbe o descarte e depósito em vias públicas de resíduos orgânicos e de construção e demolição e da outras providências. O 035/2022 institui a política municipal de fomento a práticas sustentáveis para o setor produtivo instalado no município de Muqui, a certificação ambiental municipal e da outras providências.
O 037/2022 institui a Política Municipal de Educação Ambiental no município de Muqui, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, o Sistema Municipal de Educação Ambiental e dá outras providências. O 039/2022 dispõe sobre a Política Municipal de Práticas Sustentáveis para os cidadãos aplicarem em suas residências. O 040/2022 institui o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza do município de Muqui, estabelece critérios e procedimentos para implantação e gestão das unidades de conservação no âmbito do município e dá outras providências. O parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, relatório. Vem a esta relatoria os projetos acima referenciados, a cujos pareceres, encampando parecer jurídico em sua totalidade, opina pela análise e posterior votação em bloco único. A uma por tratarem-se de matérias correlatas pertinentes ao mesmo códice. A duas por instituir políticas voltadas à administração em planos de ação. Conforme se observa, tratam-se de normas de condutas a serem aplicadas à administração municipal, que deveriam compor matéria pertencente ao plano diretor urbano. Matérias da competência do Executivo Municipal, com atividades nitidamente administrativas, representativas dos atos de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletivas, vinculadas aos direitos fundamentais. Assim, privativas do poder executivo e inseridas na esfera do poder discricionário da administração. Compõem os autos, projetos de lei, mensagens de encaminhamento, é o relatório, parecer. As alterações trazidas com a proposta se inserem efetivamente na definição de interesse local. Isso porque, além de veicular matéria de competência material do município, artigo 23, inciso 9 da Constituição Federal, não atrelada às competências legislativas privativas da União, Constituição Federal, artigo 22, os projetos firmam-se nas matérias de suas respectivas ementas. Visam, portanto, auxiliar o município que necessita adequar-se às normas legais, fazendo-se a adequação municipal às normas primárias federais. Conclusão. Diante do exposto, esta relatoria vota pela legalidade e pela regular tramitação dos projetos acima referenciados, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação em plenário, no que aponta, dada a similitude da matéria, sejam os mesmos votados em bloco único. É o parecer. Muqui, Espírito Santo, 28 de setembro de 2022, José Antônio Mendonça, relator. Dos demais membros, nós, presidente e secretário, com o senhor relator, fazemos coro, votando a que se dê acolhida integral aos projetos, no que os devolvemos à presidência da Casa Legislativa para inclusão em pauta de apreciação. Muqui, Espírito Santo, 28 de setembro de 2022, Aís Monteiro Meloni, presidente, Tadeu Custódio, secretário. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aprovado por unanimidade. Senhor diretor, faça a leitura do projeto de lei 036/22 e do parecer da comissão. Projeto de lei número 036/2022 dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Muqui e dá outras providências. O prefeito municipal de Muqui, Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, sancione e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece critérios para o parcelamento do solo urbano no município de Muqui, observadas as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e a Lei Estadual número 7.943, de 16 de dezembro de 2004. Artigo 2º. O parcelamento do solo urbano será efetuado sob a forma de loteamento, desmembramento, remembramento e condomínio horizontal. Parágrafo 1º. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação,
com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Parágrafo 2º. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias, logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Parágrafo 3º. Considera-se condomínio horizontal a divisão de imóvel em unidades autônomas destinadas à edificação, as quais correspondem às frações ideais das áreas de uso comum dos condomínios, admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao seu perímetro. Parágrafo 4º. Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos nesta lei. Parágrafo 5º. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação pavimentadas. Artigo 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Parágrafo 1º. Consideram-se zonas urbanas aquelas localizadas dentro do perímetro urbano, sendo este determinado por lei específica. Parágrafo 2º. Considera-se zona de expansão urbana áreas ainda não urbanizadas de baixa densidade populacional, consideradas passíveis de urbanização em médio e longo prazo e localizadas dentro do perímetro urbano. Parágrafo 3º. Consideram-se zonas de urbanização específica os núcleos de urbanização localizados fora da mancha urbana consolidada, mas que guardam características de zona urbana. Artigo 4º. Não será permitido o parcelamento do solo, primeiro, em áreas onde as condições geológicas não aconselham edificações, ficando a cargo da Defesa Civil do município a determinação de tais áreas. 2. Em áreas de preservação histórica, arqueológica, ambiental, ecológica ou paisagística, assim definidas por lei específica. 3. Em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas às exigências específicas das autoridades competentes e aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento da cidade. 4. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública ou onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis sem que sejam preliminarmente saneados, conforme dispõe o parágrafo único deste artigo. 5. Em terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, sem o exame e anuência prévia da Prefeitura Municipal, que, considerando o interesse público ou as técnicas de engenharia, decidirá sobre a conveniência do parcelamento. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 4 e 5 deste artigo, o interessado deverá submeter à aprovação da Prefeitura o projeto de saneamento e reparação da área, sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, Espírito Santo. Capítulo 2. Dos requisitos urbanísticos para loteamento. Artigo 5º. Devem ser observados os seguintes requisitos para a elaboração de loteamentos. Inciso 1. Os lotes terão área mínima de 200 metros quadrados e frente mínima de 10 metros, salvo quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências ou quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou situar-se em zonas especiais de interesse social, previamente aprovada pelos órgãos públicos competentes. 2. Ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica. 3. As vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais existentes ou projetadas,
e harmonizar-se com a topografia local. 4. Em loteamento de uso empresarial, os lotes deverão ter área mínima de 600 metros quadrados e frente mínima de 15 metros. Parágrafo único. As frentes dos lotes deverão estar dispostas para a via pública. Artigo 6º. As áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão consideradas áreas públicas e não poderão ser inferiores a 35% da gleba a ser loteada na seguinte proporção. Inciso 1. 5% para as áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos e comunitários. 2. 10% para as áreas verdes e espaços livres de uso público. Parágrafo 1º. As áreas destinadas a sistema de circulação ocuparão no máximo os 20% restantes. Parágrafo 2º. Em se tratando de áreas verdes e espaços livres de uso público, o fracionamento será permitido desde que cada área tenha no mínimo 2% do loteamento e totalize a área mínima descrita no inciso 2. Parágrafo 3º. Nos casos em que a área ocupada pelas vias públicas for inferior a 20% da gleba loteada, a diferença existente deverá ser adicionada às áreas verdes e espaços livres de uso público. Parágrafo 4º. Os loteamentos destinados ao uso industrial, cujos lotes forem maiores que 600 metros quadrados, terão o percentual de áreas públicas estabelecido por lei municipal, isentando-se dos índices fixados neste artigo. Artigo 7º. São considerados urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviço de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. Artigo 8º. São considerados comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. Artigo 9º. Consideram-se espaços livres de uso público as praças, jardins, parques e demais áreas verdes. Artigo 10. Todo projeto de loteamento cuja área compreenda importantes aspectos paisagísticos ou pontos panorâmicos deverá prever a adoção de medidas que visem assegurar a sua preservação e acesso, ficando a cargo do plano diretor a definição de critérios específicos para tanto. Artigo 11. Não serão aprovados loteamentos ou desmembramentos que possuam lotes que não tenham acesso direto à via pública. Artigo 12. O comprimento das quadras não poderá ser superior a 120 metros e seu perímetro máximo admitido será de 360 metros, salvo nos loteamentos destinados a uso industrial ou em zonas especiais de interesse social, ZEIS. Artigo 13. São permitidos condomínios horizontais em que a produção das edificações é feita conjuntamente com o parcelamento do solo em projetos com sistema viário interno de propriedade particular, desde que, inciso 1, seja prevista a adoção de 15% do total da área do empreendimento para implantação de áreas verdes ou para implantação de equipamentos urbanos e comunitários em locais de livre acesso ao público. 2. Em pelo menos um dos lados voltados para a via pública seja assegurada a existência de lotes e edificações que tenham frente para o sistema viário público no perímetro externo da quadra. 3. As quadras atendam a dimensão máxima de 120 metros e perímetro máximo de 360 metros. 4. O empreendimento seja feito em zonas definidas pelo plano diretor ou lei específica em que se permite o uso residencial. 5. A cota do terreno por unidade residencial, resultado da divisão da área total do empreendimento pelo número total de unidades habitacionais, será definida por lei específica para as zonas em que se situarem ou nos casos em que não houver lei específica, ser igual ou superior a 250 metros quadrados. Parágrafo único. É vedada a concessão ou outras modalidades de cessão de uso do espaço viário público para a formação de loteamentos fechados no município. Seção 1 do Sistema Viário Básico.
Artigo 14. O sistema viário básico obedecerá à seguinte classificação funcional. Inciso 1. Vias arteriais têm a função de articular fluxos interurbanos, promovendo a ligação entre cidades e ou centros de maior concentração de atividades. Devem apresentar tráfego direto com acesso controlado, tratamento nas interseções, dando acesso às áreas lindeiras por meio de vias marginais. 2. Vias principais. São as mais importantes vias urbanas que têm função de conciliar o tráfego geral de passagem interurbano com a circulação local. Devem assegurar fluidez no tráfego geral e no transporte coletivo. Apresenta nas áreas adjacentes uso urbano adensado com significativo fluxo de pessoas e veículos. 3. Vias coletoras. Complementares às vias principais, têm a função de coletora e distribuidora dos fluxos interurbanos, interligando os fluxos entre as vias principais e as vias locais. Promovem a ligação entre bairros / centros de bairros e vizinhança. 4. Vias locais. São aquelas que permitem a circulação no interior dos bairros e interligam as áreas residenciais, comerciais e de serviços locais às vias coletoras. Artigo 15. Os projetos de loteamentos do sistema viário deverá obedecer os seguintes padrões. Inciso 1. As vias arteriais deverão ter largura mínima de 25 metros, sendo divididas em: a linha A, calçadas com 4 metros de largura. B, pista de rolamento com no mínimo 17 metros de largura. 2. As vias coletoras e principais deverão ter largura mínima de 19 metros, sendo divididas em: a linha A, calçadas de 3,5 metros, 3,5 metros, né? B, pista de rolamento de 12 metros. 3. As vias locais deverão ter largura mínima de 11 metros, sendo dividida em: a linha A, calçadas com 2 metros. B, pista de rolamento com 7 metros. Capítulo 3. Dos loteamentos de interesse social. Artigo 16. Caberá ao Poder Público Municipal a promoção de loteamentos de interesse social, isoladamente ou em parceria com a União, Estado ou agentes privados, dentro das zonas de interesse social previamente determinadas pelo plano diretor ou por legislação específica. Artigo 17. A infraestrutura básica dos loteamentos de interesse social consistirá de: inciso 1, vias de circulação pavimentadas. 2, soluções para a coleta e o escoamento das águas pluviais, podendo-se aceitar soluções alternativas de baixo custo, desde que aprovadas e licenciadas pelos órgãos ambientais competentes. 3. Rede de abastecimento de água potável. 4. Soluções para esgotamento sanitário, podendo-se aceitar soluções alternativas de baixo custo, desde que aprovadas e licenciadas pelos órgãos ambientais competentes. 5. Rede de energia elétrica domiciliar e de iluminação pública. Parágrafo 1º. Os lotes terão uma área mínima de 128 metros quadrados, com testada mínima de 8 metros. Parágrafo 2º. O sistema viário deverá atender às condições de viabilidade social, econômica e ambiental de cada caso, definidas pelos órgãos municipais competentes. Artigo 18. As obras de urbanização nos loteamentos de interesse social, a partir do disposto nas leis federais 6.766/79 e 9.785/99, e nesta lei serão especificadas e programadas pelos órgãos municipais competentes, de forma a conseguir, em cada caso específico, o equilíbrio entre as condições mínimas de preservação ambiental, habitabilidade, salubridade e segurança, e a viabilidade técnica e econômica do empreendimento. Parágrafo 1º. Independente das obras que vierem a ser especificadas, deverão ser desenvolvidos todos os projetos exigidos nesta lei para loteamentos comuns. Artigo 19. Os loteamentos de interesse social deverão ter os seus processos de aprovação, licenciamento ambiental e registro imobiliário, obedecendo a mesma sistemática estabelecida para os loteamentos comuns. Capítulo 4 do projeto e processo de aprovação do loteamento. Artigo 20.
Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado poderá solicitar à Prefeitura Municipal que defina a viabilidade e as diretrizes, apresentando para este fim requerimento e planta do imóvel contendo pelo menos: inciso 1, as divisas da gleba a ser loteada com coordenadas georreferenciadas. 2, as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual municipal. 3, a localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes. 4, a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada. 5, o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. 6, as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas. Parágrafo 1º. O poder público terá o prazo de 60 dias para determinar as condicionantes a serem observadas. Parágrafo 2º. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 2 anos. Parágrafo 3º. Para a aprovação do projeto de loteamento é necessário o licenciamento ambiental da gleba de acordo com os critérios adotados pelo órgão ambiental municipal. Artigo 21. A aprovação do projeto de loteamento será feita mediante requerimento do proprietário dentro de 30 dias, observadas as diretrizes urbanísticas fixadas, quando houver, acompanhado dos seguintes documentos: inciso 1, título de propriedade, certidão atualizada da matrícula da gleba, expedido pelo cartório de registro de imóveis competente. 2, certidão negativa dos tributos municipais relativa ao imóvel. 3 cópias impressas e uma digital do projeto na escala de 1/1000, 1/1000, né? Com curvas de nível de metro em metro, todas assinadas por profissional devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA Espírito Santo, registrado na Prefeitura e pelo proprietário. 4, memorial descritivo e cronograma de execução das obras, com duração máxima de 4 anos. 5, coordenadas geográficas dos limites do loteamento. Parágrafo 1º. Os desenhos conterão pelo menos: inciso 1, a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração. 2, o sistema de vias com a respectiva hierarquia. 3, as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, ponto de tangência e ângulos centrais das vias. 4, os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças. 5, os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e espaços livres de uso público. 6, a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas. 7, a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. Parágrafo 2º. O memorial descritivo deverá conter obrigatoriamente, pelo menos, inciso 1, a descrição sucinta do loteamento com as suas características e a fixação da zona ou das zonas de uso predominante. 2, as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas. 3, a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato de registro do loteamento com suas respectivas áreas. 4, a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública já existentes no loteamento e adjacências com suas respectivas áreas. Artigo 22. Caso falte algum dos documentos exigidos para análise, a Prefeitura Municipal deverá solicitar ao requerente os documentos restantes no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 1º. Preenchidos os requisitos inerentes à documentação, a Prefeitura Municipal deverá analisar o projeto e propor modificações caso existam em até 30 dias. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 1º, apresentadas as modificações pelo requerente, de acordo com o exigido, a Prefeitura Municipal terá o prazo de 15 dias para emitir a licença urbanística. Artigo 23. O loteador deverá apresentar, inciso 1, projeto da rede de distribuição de água, com indicação de fonte de abastecimento, volume de descarga por hora,
sistema de tratamento, diâmetro das canalizações, classe dos materiais empregados e demais detalhes técnicos necessários. Inciso 2. Projeto de rede de esgoto e escoamento pluvial com o diâmetro das canalizações, especificações dos materiais empregados e demais detalhes. 3. Projeto de rede elétrica domiciliar, obrigado, com o diâmetro das canalizações, especificações dos materiais empregados e demais detalhes. 3. Projeto de rede, eu repeti aqui, né? De rede elétrica, obrigado, vereador, domiciliar e iluminação pública, de acordo com a normatização do responsável pelo fornecimento de energia elétrica. 4. Projeto de sistema viário de pavimentação, com os cálculos respectivos e tipos de materiais a serem empregados. Parágrafo único. Os projetos de rede de esgoto, distribuição de água, bem como de rede elétrica domiciliar e de iluminação pública deverão ser aprovados pelo órgão, entidade da administração pública indireta ou concessionária responsável pela prestação do respectivo serviço no município. Capítulo 5 da implantação do loteamento. Artigo 24. O loteamento será implantado no prazo estipulado no cronograma de implantação, que deverá ser previamente aprovado pela Prefeitura. Inciso 1. É obrigação do loteador a implantação dos projetos de distribuição de água, rede de esgoto, rede elétrica domiciliar e iluminação pública, escoamento de água pluvial, sistema viário e de pavimentação, em acordo com o projeto aprovado. Parágrafo 1º. Somente será emitido alvará de conclusão de implantação do loteamento após vistoria final da área loteada, em que deverá ser constatada a implantação de todos os projetos acima descritos. Parágrafo 2º. O alvará de conclusão da implantação do loteamento é condição indispensável para que o mesmo seja ocupado pelos adquirentes. Parágrafo 3º. Solicitada pelo loteador, a Prefeitura terá o prazo máximo de 15 dias para realizar a vistoria e emitir o alvará da implantação do loteamento, uma vez constatada a sua adequação ao projeto. Capítulo 6 do projeto de desmembramento. Artigo 25. Os projetos de desmembramento compostos de 3 cópias impressas e uma digital da planta na escala 1/1000 ou maior, além de 1/1000, né? Ou maior, além de memorial descritivo, deverão ser apresentados ao município para aprovação, juntamente com o título de propriedade do imóvel. Inciso 1. As plantas deverão conter, a linha A, desenho da gleba a ser desmembrada com as respectivas coordenadas georreferenciadas. B. Indicação das vias limítrofes à gleba. C. Tipo de uso predominante do local indicado. D. Indicação da divisão dos lotes pretendidos na área. Inciso 2. Memorial descritivo deverá conter: a linha A, caracterização do imóvel a ser desmembrado com dados referentes à denominação da propriedade, localização, dimensões e confrontações. B. Nome do proprietário e nome do técnico responsável. C. Descrição da área total do terreno. Artigo 26. Caso falte algum documento exigido para análise, a Prefeitura Municipal deverá solicitar ao requerente os documentos restantes no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 1º. Preenchidos os requisitos inerentes à documentação, a Prefeitura Municipal deverá analisar o projeto de desmembramento e propor modificações, caso existam, em até 10 dias. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 1º, apresentadas as modificações pelo requerente de acordo com o exigido, a Prefeitura Municipal terá o prazo de 5 dias para emitir a licença urbanística. Capítulo 7 do registro. Artigo 27. No caso de loteamento, os requerentes ficam obrigados, no mínimo, sem exclusão das exigências específicas de cada uma dessas formas de parcelamento, a: inciso 1. Execução das vias de circulação. 2. Demarcação dos lotes, quadras e logradouros. 3. Execução das obras de escoamento das águas pluviais. 4. Aprovação de um cronograma respeitado o prazo máximo de implantação de cada forma de parcelamento. 5. Apresentação de caução que garanta a execução das obras. A caução pode ser definida em lotes, outras propriedades e até mesmo dinheiro. Artigo 28. Aprovados
os projetos de parcelamento do solo, ficam obrigados os requerentes a implantá-los nos prazos a seguir estipulados. Inciso 1. No caso de loteamentos, o prazo será de até 4 anos. 2. No caso de desmembramento, o prazo será de até 1 ano. Parágrafo único. Caso não sejam observados os prazos acima descritos, os projetos serão considerados cassados tacitamente por descumprimento das condicionantes relativas aos prazos acima dispostos. Artigo 29. Aprovado o projeto de loteamento, desmembramento ou condomínio horizontal, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Título de propriedade do imóvel. 2. Certidões negativas. A linha A. De tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel. B. De ações reais referentes ao imóvel pelo período de 10 anos. C. De ônus reais relativos ao imóvel. 3. Cópia do ato de aprovação do parcelamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal da execução das obras exigidas no artigo 30. Inciso 4. Exemplar do contrato padrão de promessa de compra e venda ou de cessão ou de promessa de cessão. Capítulo 8º. Fiscalização e disposições penais. Artigo 30. Para efeito de fiscalização, deverá o loteador manter no local da obra uma cópia completa dos projetos aprovados e do ato de aprovação. Artigo 31. Sofrerão embargo as obras que estiverem irregulares em relação aos projetos aprovados ou aos termos do ato de aprovação, mediante auto de infração / embargo, no qual constará: inciso 1. Nome do responsável pelo parcelamento. 2. Nome dos proprietários. 3. Nome dos responsáveis técnicos. 4. Motivo do embargo. 5. Data do embargo. 6. Assinatura do responsável pela implantação das obras. Parágrafo único. Negando-se o responsável pela implantação do parcelamento a assinar o auto de infração / embargo, o agente público deverá fazer constar a referida negativa e, se possível for, providenciar a assinatura de 2 testemunhas devidamente identificadas. Artigo 32. Acompanharão os embargos uma intimação fixando o prazo para a regularização das obras. Artigo 33. Atendidas as exigências para a regularização das obras, a causa do embargo será removida. Artigo 34. O não atendimento do embargo por parte do responsável acarretará na aplicação de medidas judiciais necessárias ao fiel cumprimento do mesmo. Artigo 35. Proprietário da gleba que seja parcelada sem projeto aprovado pela Prefeitura ou executado em desacordo com o projeto aprovado, fica passível de multa equivalente a 2 unidades VRTE, valor referência do Tesouro Estadual, por metro quadrado da gleba parcelada. Artigo 36. O proprietário de gleba que for parcelada, desrespeitando as precauções necessárias à segurança de pessoas ou propriedades, fica passível de multa equivalente a 1.000 unidades VRTE, valor referência do Tesouro Estadual. Artigo 37. O proprietário de gleba que seja parcelada e obstrua, aterre, estreite ou desvie curso d'água sem autorização do poder público, fica passível de multa no valor de 0,5 unidades VRTE, valor referência do Tesouro Estadual, por metro quadrado. Artigo 38. O proprietário de gleba que não obedeceu aos embargos, intimações ou aos prazos determinados pela autoridade municipal competente, fica passível de multa equivalente a 250 unidades VRTE, valor referência do Tesouro Estadual, acrescida de 10 unidades VRTE, valor de referência do Tesouro Estadual, por dia de continuidade da infração. Artigo 39. O pagamento das multas relacionadas neste capítulo não exime o infrator do cumprimento das normas infringidas, tendo um prazo de 30 dias para regularizar o parcelamento, sob pena de reincidência de multa que será aplicada em dobro. Artigo 40. A aplicação das penalidades relacionadas neste capítulo não prejudicam as devidas medidas de natureza civil e criminal. Capítulo 9 das disposições finais. Artigo 41. As normas estabelecidas nesta lei poderão ser dispensadas de cumprimento a critério da Prefeitura na regularização fundiária, observada a existência de projeto elaborado e regulamentado por meio de decreto ou exaurido pela administração pública direta.
Artigo 42. Os parcelamentos ilegais poderão ser regularizados por meio de projeto de regularização que deverá observar, sempre que possível, as normas dispostas nesta lei. Artigo 43. São considerados parcelamentos ilegais os loteamentos e desmembramentos executados em desacordo com a legislação municipal, estadual e federal pertinente, destacando-se as seguintes modalidades. Inciso 1. Parcelamento clandestino, sendo loteamento ou desmembramento que não possua aprovação do poder público para sua implantação. 2. Parcelamento urbanisticamente irregulares, sendo loteamento ou desmembramento executado sem observância dos requisitos urbanísticos estabelecidos em legislação federal, estadual e municipal pertinente, e não tenham sido devidamente concluídos. 3. Parcelamentos espontâneos, sem os assentamentos habitacionais surgidos espontaneamente, consolidados, sem o intermédio de um loteador. Artigo 44. Esta lei entrará em vigor no prazo de 45 dias, a partir de sua publicação, revogando disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Muqueira, Espírito Santo, 16 de setembro de 2022. Hélio Carlos Ribeiro Cândido, Prefeito Municipal. O parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, né, opina pela legalidade e constitucionalidade do referido projeto de lei, né, vez que não contém qualquer vício em sua redação ou burla a legalidade. Votam, assinam o parecer José Antônio Mendonça, o relator, Isaías Monteiro Meloni, o presidente, Tadeu Custódio, o secretário. Em discussão o projeto. Senhor presidente, em votação o projeto. Senhor presidente, eu queria que o doutor Baldo pudesse fazer pelo menos uma explanada disso aí, tipo um resumo, porque o nosso município, o lote é caríssimo, né? Aluguel, a pessoa sai de uma casa, quando você vê já tem, quer dizer, uma carência de aluguel. Vereador, quer discutir o projeto? Aí a gente já, o senhor convida o jurídico para falar? Pode ser? Pode ser. Então, discussão o projeto aí, voltando aí, o vereador Carlinhos Zuparelli. Eu queria convidar o Baldo para fazer uma explanada, pelo menos um resumo desse projeto que está aí. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Esse projeto, na realidade, ele está avocando para o município uma responsabilidade que sempre foi do IDAF. Então, dizer assim, ele está estabelecendo multa, ele está estabelecendo princípios, todas essas multas e esses princípios já existem. O problema é que agora o município está trazendo para si a responsabilidade sobre o meio ambiente e as ações que envolvem o meio ambiente. Então, nesse sentido, ele está regulamentando o projeto de parcelamento do solo urbano e passando todas essas diretrizes que acabaram de serem lidas aqui. Então dizer assim, mas está estabelecendo multa. Essas multas sempre existiram, só que através de outro órgão, que no caso era o IDAF, que era o responsável. Hoje o IDAF está, por força de disposição de lei complementar constitucional, ele está devolvendo ao município uma obrigação que já é sua, que ele não assumia até o presente momento. É isso. Eu acho o seguinte, nós precisamos, nosso município está travado, nós precisamos expandir. Vai construir para onde? Eu não estou dizendo que eu estou favorável a loteamentos irregular, não. Mas eu acho que tem que olhar com carinho isso aí, que pode estar engessando de alguma forma e depois não tem nem condições, igual aqui o proprietário comprou na saída de Muqui para Mimoso aqui, de repente ele tem intenção de fazer um loteamento aí, pode estar sendo engessado e... Então eu queria ver com caros amigos, eu acho que talvez até pedir vista desse projeto para a gente analisar direitinho, se estiver tudo correto, da forma que não prejudica.
De votar depois. Eu estou com Vossa Excelência, Carlinhos. Eu peço vista junto com Vossa Excelência desse projeto também. Se a gente puder estar tirando ele de pauta hoje, tá. Então vamos colocar o pedido de vista aí do vereador Carlos Luparelli e o Ronald Barbosa aí. Presidente, questão de uma emenda também, acrescentar a acessibilidade, que já está inclusa aqui, mas dá mais ênfase. A questão de acessibilidade nas calçadas para os deficientes físicos, tá, pessoal? É um pedido meu também nesse projeto. Em votação, o pedido de vista. Não tem não, né? Pedido de vista aprovado, o projeto mantém na casa sem votação. Senhor diretor, faça a leitura do projeto de lei 038/22 e parecer da comissão. Projeto de lei número 038/2022 institui o cadastro técnico ambiental de atividades e a taxa de controle e fiscalização ambiental municipal e dá outras providências. Prefeito Municipal de Muqui, Espírito Santo, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído... Exatamente. É matéria correlata, é verdade, doutor. 038. Delimitação das áreas urbanas, 41 também. Então fica o projeto 036, 038 e 041/22 com pedido de vista. Senhor diretor, faça a leitura do projeto de resolução 002/22 e parecer da comissão. Projeto de resolução número 002/2022 concede título de cidadão muquiense e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Muqui, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário decretou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Nos termos do artigo 36, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal, fica concedido o título de cidadão muquiense às pessoas constantes do anexo 1, que é parte integrante da presente resolução. Artigo 2º. Cada vereador poderá indicar uma pessoa para ser homenageada. Parágrafo 1º. A pessoa homenageada não poderá ser nascida no município de Muqui, o que deverá ser comprovado por documento cuja cópia fará parte do processo legislativo. Parágrafo 2º. As homenagens serão prestadas pelos vereadores no dia 21 de outubro de 2022, às 11 horas, na sessão solene comemorativa aos 110 anos de emancipação política do município de Muqui, a ser realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal. Inciso 1. Cada pessoa homenageada receberá um certificado medindo 20 por 30 centímetros em acrílico com moldura que será confeccionado para este fim. 2. Poderá a Câmara Municipal realizar confraternização em sua sede ou fora dela, em ambiente apropriado, obedecendo aos parâmetros legais para contratação de serviço. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta resolução correrão à conta de dotações próprias constantes do orçamento da Câmara Municipal de Muqui. Câmara Municipal em vigor. Artigo 4º. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as demais disposições em contrário. Câmara Municipal de Muqui, Espírito Santo, 8 de setembro de 2022, Dr. Eros Prúcoli, presidente. Projeto de resolução 002/2022, anexo 1, homenageados com o título de cidadão muquiense e respectivos indicadores. Devaldo de Oliveira Andrade, vereador Carlos Henrique Dias Luparelli. Maurílio Jumete, vereador Dr. Eros Prúcoli. Gessé Lossani Pimenta, vereador Isaías Monteiro Meloni. Honorina Araújo Ribeiro, vereador José Antônio Mendonça. Roberta Francisco Paula Silva, vereador José Martins Filho. Carla Cristina da Silva Eduardo, vereador Ronald Barbosa Eduardo. Doutora Andréia Mauri, vereador Tadeu Custódio. Milton Melo Júnior, vereador Tiago Fernandes da Costa.
Eber Cruz Lima, vereador Walerson Cláudio Pettini Alves. Câmara Municipal de Muquia, Espírito Santo, 8 de setembro de 2022, doutor Eros Prúcoli, presidente. Temos aqui parecer, doutor Paulo? Tem, né? Parecer da Comissão de Justiça, Orçamento e Fiscalização, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização. Pela aprovação, conforme redigido, assinam o parecer José Antônio Mendonça como relator, Isaías Monteiro Meloni como presidente e Tadeu Custódio como secretário. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aprovado por unanimidade. Senhor diretor, faça a leitura do requerimento plenário 01222. Requerimento plenário 12/2022, a Câmara Municipal de Muquia, por seu presidente, Dr. Eros Prúcoli, infrafirmado, em cumprimento ao disposto no artigo 97, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, levando em consideração haver recebido procedimento administrativo GMPS número 2022-0018-6990-75 do Ministério Público Estadual, dando conta de possível denúncia de crime ambiental perpetrado pelo município de Muquia, Espírito Santo, levando-se em conta o caráter fiscalizatório da Câmara Municipal e a obrigação concorrente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente na apuração dos fatos, requer a aprovação desse plenário para se encaminhar ao ilustríssimo senhor Roberto Carlos Ravani, digníssimo secretário municipal de Meio Ambiente, pedido de informação, encaminhando-se cópia de todo o procedimento recebido. Pede deferimento, Muquia, Espírito Santo, 26 de setembro de 2022, doutor Eros Prúcoli, presidente. Acompanha aqui o requerimento plenário, a notificação ao secretário municipal de Meio Ambiente. Em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Senhor diretor, faça a leitura do requerimento plenário 01322. Requerimento plenário 013/2022, Thiago Fernandes da Costa, vereador com assento nesta Casa de Leis, visando dar ênfase à faculdade de fiscalizar servir, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência para requerer a aprovação desse plenário para se encaminhar à ilustríssima senhora Cristiane Oliveira, secretária municipal de Turismo e Cultura, pedido de informação, encaminhando-se cópia de todo o procedimento jurídico que envolve a Escola de Música Manuel Vicente de Castro, considerando há muito tempo encontra-se esquecida à mercê dos desgastes temporais. Pede deferimento, Muquia, Espírito Santo, 5 de outubro de 2022, Thiago Fernandes da Costa, vereador. Em votação, requerimento. Aprovado por unanimidade. Senhor diretor, faça a leitura do requerimento plenário 01422. Requerimento plenário 014/2022, Carlos Henrique Dias Luparelli, vereador com assento nesta Casa de Leis, visando dar ênfase à faculdade de fiscalizar e servir, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência para requerer sejam enviadas a esta Casa informações pela ilustríssima senhora secretária municipal de Educação nos seguintes termos. Letra A. Seja encaminhada à Câmara Municipal de Muquia a relação nominal e quantitativo de auxiliares de creche. B. Data de contratação dos servidores. Atenciosamente, Carlos Henrique Dias Luparelli, vereador. Em votação, requerimento. Aprovado por unanimidade. Senhor diretor, faça a leitura da indicação 09522. Indicação 095/2022 é de iniciativa do vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, indicando ao prefeito Hélio Carlos Ribeiro Cândido que seja viabilizada condições para a contratação de profissional do trabalho para definir as áreas insalubres nos ambientes de trabalho do Executivo Municipal de Muquia. Justificativa: reconhecer a real necessidade dos trabalhadores é o primeiro passo de uma boa administração. O que se pede é, acima de tudo, o respeito ao trabalhador que se submete a determinadas atividades que o colocam em situação de risco.
Assim, necessário se faz o apontamento das áreas insalubres, o que somente se faz por profissional habilitado. Eis porque assim pede, como indica Carlos Henrique Dias Luparelli, vereador. Em votação, indicação. Aprovado por unanimidade. Senhor diretor, faça a leitura da indicação 096-22. Indicação 096-2022 é de iniciativa do vereador José Antônio Mendonça Beré, indicando ao prefeito municipal, Hélio Carlos Weber Cândido, providenciar a imediata instalação de laterais de proteção na ponte que liga o distrito de Camará à localidade chave do Satiro. Justificativa: trata-se de uma necessidade que se faz urgente. A ponte que liga a localidade de Chave do Satiro não tem qualquer proteção e nem sequer uma passarela de acesso pedestres. Isso, além de tudo, coloca em risco as pessoas e veículos que por ali trafegam, haja vista que nenhuma proteção existe. Assim, o que se pede é justo e, nesse sentido, faz a reivindicação. É como indica Muquiça Espírito Santo, 3 de outubro de 2022, José Antônio Mendonça, vereador. Em votação, indicação. Aprovado por unanimidade. Senhor diretor, faça a leitura da indicação 097-22. Indicação número 097-2022 é de iniciativa do vereador Tiago Fernandes da Costa, indicando ao prefeito municipal, senhor Hélio Carlos Weber Cândido, o estímulo de esportes variados no âmbito municipal. Justificativa: a educação é o ápice do desenvolvimento humano e muitos fatores envolvem essa construção, como o esporte, que influencia de forma direta nos aspectos sociais e culturais. O esporte implica positivamente na formação de caráter e na qualidade de vida. Por esta razão, ações desportivas são muito importantes e precisam ser valorizadas por toda a sociedade. O município de Muqui é rico em talentos esportivos variados que necessitam de apoio do poder público para desenvolver suas habilidades. É nesse sentido que precisa o município contar com a sua supremacia para incentivo à prática dos esportes, considerando que se trata de uma cidade que tem pouco a oferecer às crianças e jovens. Nesse sentido, o esporte vem somar a necessidade que se faz urgente. Eis porque apresenta Tiago Fernandes da Costa, vereador. Em votação, indicação. Aprovado por unanimidade. De acordo com o artigo 74 do Regimento Interno, conceda a palavra aos vereadores inscritos. Senhor presidente, pela hora. A questão dos projetos. Da CS Endemia? Eu queria pedir dispensa de prazo nele, que eles já estão aguardando aí há tempo, esse projeto se encontra em casa, se os colegas concordar. Dispensa de prazo do projeto 045/2022. Em votação, a dispensa de prazo do projeto 045/22. É o projeto que foi indicação, é isso? Já foi. Você está dormindo aí, rapaz? Dispensa de prazo aprovada. Senhor diretor, faça a leitura do projeto de lei 045/22 e parecer da comissão. Projeto de lei 045/2022 estabelece novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias em observância à emenda constitucional número 120/2022 e determina outras providências. O prefeito municipal de Muqui, Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado em R$ 2.424 mensais o vencimento básico do cargo agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias da Prefeitura Municipal de Muqui, Espírito Santo, em conformidade com a emenda constitucional número 120/2022. Artigo 2º. A aplicação dos novos valores de que trata o artigo 1º será incluído no mês de janeiro de 2022. Artigo 3º. Os efeitos desta lei será retroativa
1 de maio de 2022, serão pagos de forma parcelada os meses de maio de 2022 e agosto de 2022, em 4 parcelas em janeiro a abril de 2023, com recursos próprios. Artigo 4º. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Artigo 5º. Os recursos financeiros serão repassados pela União ao município de Muquis, Espírito Santo, para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com o pessoal. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei relativamente ao pagamento do retroativo de maio de 2022 a agosto de 2022 correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento em vigor. Parágrafo único. Para a cobertura das despesas decorrentes deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a suplementar por decreto até o limite necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Muquis, Espírito Santo, 4 de outubro de 2022, Hélio Carlos Ribeiro Cândido, Prefeito Municipal. Parecer. Parecer da comissão já está aqui pronto, orçamento e fiscalização. E o parecer do relator. Vem a essa relatoria para análise projeto de lei 045/2022, que estabelece novo piso salarial dos ACS e agentes de combate às endemias, valores escalonados. Matéria de iniciativa do Executivo, resguardada por texto constitucional, agasalhado pela Lei Orgânica Municipal em seu artigo 67, inciso 9, conforme parecer da douta Procuradoria da Casa Legislativa. Assim, encampa esta relatoria parecer jurídico em sua totalidade, suprindo-se a questão legal e constitucional. Técnica redacional correta, nada a manifestar em contrário. No caso presente, analisa-se a possibilidade de autorizar os novos pisos dos ocupantes dos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, em observância à emenda complementar 120 de 2022, face ao compromisso de recomposição salarial. Assim, o que se busca é a adequação ao novo piso, o que tem feito com que o município de Muquis escalone o piso, efetivando-o neste ato em equiparação ao piso nacional. Acompanha o projeto por exigência legal, estimativas de impacto orçamentário e financeiro para o ano de entrada em vigor, a saber 2022, e ainda para os 2 anos seguintes. Acompanha ainda o projeto de declaração do chefe do Poder Executivo Municipal de que o aumento decorrente das despesas com o reajuste do piso salarial do Magistério Municipal estão previstos na LDO e na LOA, bem como seus créditos adicionais, existindo recursos financeiros e orçamentários suficientes para a cobertura da nova despesa. Digno de nota o fato de que o novo piso, hoje no valor de R$ 2.424 mensais, não poderá ser inferior a 2 salários mínimos. Feita tal digressão, entendo ser possível a análise do projeto e sua submissão ao plenário. Voto, portanto, a que se dê acolhida integral ao projeto. Salvo melhor juízo, é o parecer. Muquis, Espírito Santo, 5 de outubro de 2022, José Antônio Mendonça, relator. Dos demais membros, nós, presidente e secretário, com o senhor relator fazemos coro, votando a que seja o projeto submetido à apreciação plenária conforme redigido, no que o devolvemos à presidência da Casa Legislativa para sua inclusão em pauta. Muquis, Espírito Santo, 5 de outubro de 2022. Isaías Monteiro Meloni, presidente. Tadeu Custódio, secretário. Em discussão o projeto. Presidente. A palavra o vereador Ronald Barbosa. Eu quero deixar registrado nessa casa e parabenizar, primeiramente pedir a Vossa Excelência que eu tenho certeza que todos vocês vão votar favorável a esse projeto, porque é aquilo que eu, desde o começo do meu primeiro mandato, eu tenho falado, tenho me pronunciado muito sobre isso. A gente tem que cuidar do ser humano, que é o bem mais precioso que Deus deixou para a gente cuidar. E quero parabenizar o secretário de Administração
e o prefeito Cacalo pela responsabilidade que ele está tendo com os funcionários. Primeiramente foi com os professores, uma luta que já vinha arrastando há muito tempo. Né, Tiago, vereador? Né, presidente? E ele, no primeiro ano de mandato dele, tudo aquilo que ele prometeu, ele e o secretário, e mais pessoas que são envolvidas na administração, eles cumpriram. E agora dando novamente o que as meninas da saúde têm tanto pedido. Então, eu estou fazendo um pedido aqui, mas eu sei que vai passar, tá? Só para deixar registrado. Primeiramente, parabenizar a administração da prefeitura, que tem muita coisa para melhorar, mas já está no caminho, né? E agradecer a Vossa Excelência, pedir que Vossa Excelência votem na aprovação desse projeto. Obrigado e boa noite. Em votação o projeto. Aprovado por unanimidade. De acordo com o artigo 74 do Regimento Interno, conceda a palavra aos vereadores inscritos por 10 minutos. Com a palavra o vereador Tadeu Custódio. Quero cumprimentar o senhor presidente dessa casa, vereador Dr. Eros Proclio, membros da mesa, os colegas vereadores, amigos aqui presentes. Eu quero encaminhar ofício às instituições bancárias do nosso município, começando aqui pelo Banesp, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Sicobi, para que todos, gerente ou responsável que estou solicitando que os gerentes coloquem escudo para todos os guardas dos nossos bancos da nossa cidade. Nossos bancos de ver aí nas cidades vizinhas, todos os bancos têm escudo. E a gente vê os nossos guardas aí sem escudo. Então, eu quero encaminhar esse ofício aí para todos os gerentes do banco responsável que tomam essa providência. Porque isso vai facilitar muito para os guardas, mais segurança, tanto para nós usuários, tanto para eles que estão trabalhando, e dá até para eles fazer um rodízio, que sem esse escudo não tem como eles fazer rodízio. Então fica meu pedido aí aos gerentes do banco, da instituição bancária que toma essa providência. E também quero fazer um apelo à instituição bancária Bradesco. Vereador Zazá, não sei se você reparou, vereador, esse postinho do Bradesco aqui, não estou aqui criticando o atendente que está lá hoje atual, mas eu acho que a instituição Bradesco tem que ter mais respeito com a população de Muqui. Vocês podem passar ali igual como hoje eu tive observando. Nós estamos vendo aí aposentados, gente querendo fazer o seu negócio ali que tem com o Bradesco, gente chegando ali 8 horas, 9 horas da manhã, da meio-dia, estão ali ainda na fila. Aposentados, porque tipo assim, quando a pessoa vai aposentar, ele não escolhe o lugar para receber. Então, o INSS tem indicado muito a entidade Bradesco. E aqui em Muqui está sendo uma covardia muito grande com os moradores de Muqui. Principalmente com os aposentados, com os próprios comerciantes. Vereador, concede a parte? Concede a parte, vereador Eros Proclio. Aproveitando a sua fala, vereador, nós temos uma lei municipal, né, foi feita por mim e aprovada no seu mandato, estava junto aqui o Carlinhos do Leite, que ela gera multa por atraso a partir de 20 minutos. Podíamos pegar essa lei aí e estar colocando, afixando no Bradesco, com os canais que tem para ter contato essas pessoas, que rapidinho o banco vai organizar, né, Roninho?
rapidinho o banco vai dar jeito nisso aí. Fica a sugestão para o senhor aí, já que está encampando a briga aí. Tá bom, vereador? Sim, bem lembrado, presidente doutor Eros Brúcoli, que então eu quero encaminhar um ofício ao diretor do Bradesco, em Cachoeiro, ou a pessoa responsável, que se desloque mais um funcionário aqui para Muqui, porque tem uma questão do horário também, senhor presidente. Para mim parece que com essas 10 horas e meio-dia encerra o atendimento. Então, quer dizer, está sendo um absurdo o que o Bradesco está fazendo com a população de Muqui. Então eu acho que eles têm que espichar esse horário, botar o horário normal, igual dos outros bancos, das 10 às 15 horas, e mandar mais funcionário para a agência do Bradesco em Muqui. Porque está um absurdo, uma covardia que estão fazendo com a população de Muqui. Hoje eu fiquei indignado vendo as pessoas ali, comerciantes, deixando sua loja, na fila ali horas e mais horas, esperando. Então fica aí meu apelo aí. Tem essa lei aqui, tem essa lei municipal que a gente possa estar encaminhando para o gerente do Bradesco, encaminhando junto essa lei para o diretor do Bradesco, para que tome providência. Porque do jeito que está funcionando, está prejudicando a população. Como eu disse aqui, a pessoa não escolhe aonde receber. Quando a pessoa aposenta, fala, você vai receber no banco tal. E tem que ser aquele banco. Então fica vereador, aí meu apelo. Você dá a palavra, vereador Roninho. Eu acredito, vereador, que igual Vossa Excelência, o presidente doutor Eros Brúcoli falou, a gente não tem nem que estar encaminhando ofício para o Bradesco, não. A gente tem que caminhar diretamente o ofício para os fiscais da prefeitura, doutor Eros, para fazer com que a lei seja cumprida. Se a lei já foi aprovada por essa casa, que é responsável por tomar a responsabilidade de estar cobrando, de estar exigindo, ela tem que ser cumprida. Então eu acredito que o Vossa Excelência tem que enviar direto para os nossos fiscais para estar cobrando isso e estar multando, né, doutor? O que Vossa Excelência acha? E a prefeitura fixar no banco a lei em si e dar condições às pessoas que estão sendo prejudicadas buscar seus direitos, junto com o advogado, junto com os caminhos que tem PROCON, essas questões todas aí. Bom, Bob. Fica aí a sugestão do vereador Roninho, do colega aqui, vereador Eros Brúcoli, mas eu também peço que encaminhe ao diretor lá do Bradesco em Cachoeiro, que eu tenho certeza que ele é a pessoa responsável da agência aqui em Muqui. Porque do jeito que está, não tem como. Um absurdo. Absurdo. A gente vê pessoas reclamando. Hoje mesmo eu fui parado por vários moradores. Então, quer dizer, do jeito que está funcionando, é um absurdo que estão fazendo com os moradores de Muqui, com os aposentados e com as pessoas que têm suas contas ali. Nada mais tenho a tratar. Uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Tiago da Farmácia. Muito boa noite a todos aqui os presentes. Quero cumprimentar primeiramente a presidência Eros Brúcoli, a todos os vereadores aqui, a todos os presentes, a todos que nos ouvem também pelo serviço de alto-falante e todas as redes sociais. Uma noite abençoada a todos. Primeiramente, quero comentar que nós começamos o Outubro Rosa, então, por favor, as moças, as senhoras, as jovens mulheres, por favor, faça o exame do toque. Outubro Rosa, cuide-se da saúde, que é muito importante. Então, previna-se. Outubro Rosa é esse mês voltado para as mulheres, câncer de mama. Então, por favor, cuide-se. Quero agradecer também em público ao povo muquiense pela eleição tranquila, pela eleição abençoada que foi domingo passado. Agradecer a todos os eleitores que apoiaram também os deputados, em especial o deputado federal Amaro Neto e também o deputado estadual Alcântara, que eu estava apoiando, porque fui bem receptivo, as pessoas me recepcionaram muito bem nas suas casas.
quero agradecer a todos os muquienses pela recepção de casa em casa que eu fui e presenciei o carinho humano do povo muquiense. Muito obrigado a todos e também quero agradecer a aprovação dos deputados Amaro Neto e também do Alcântara. Muito obrigado. E um ofício de agradecimento, por gentileza, o ofício de agradecimento à Secretaria de Obra por ter calçado a rua Genésio Vieira Fraga, na rua do Morgan, lá perto da casa do seu Valdir, da Raquel, enfermeira. Há meses vem lutando para colocar saibro naquela rua, quando chove fica um caos. Então, quero agradecer o ofício de agradecimento do secretário Fábio, por ter colocado saibro nessa rua, e também encaminho o ofício para pedir de novo que coloque um poste de iluminação. Já tem o poste, só falta a iluminação naquele local onde é muito perigoso. Então, por favor, o ofício também da troca de iluminação. Por gentileza. Pode passar. Pode passar, por favor. E acrescento para que coloque urgentemente saibro na rua Assunta Tâmara, para que, se chover, ninguém poderá passar neste local. Por favor, pode passar. Isso daí é lá na comunidade de São Luís. Então, por favor, ao secretário de obras, junto com o secretário de administração, junto com o projeto Caminhos do Campo, de forma urgente, para que possa fazer ponto de ônibus cobertos. Já passou da hora. Chuva e sol, a comunidade está desamparada. Se tiver sem sombrinha, se tiver desprevenido, vai ter uma insolação, vai pegar câncer de pele, porque não tem ponto de ônibus. Apesar de que não tem nem ponto de ônibus, nem coberto, nem comum. Então, por favor, ponto de ônibus coberto de forma urgente, com a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Administração, junto com o Caminhos do Campo, junto com a Real, junto com todos os órgãos, urgente, troço simples, junto com a Associação Comercial, junto com a Prefeitura de Muqui, todos façam vaquinha, vão fazer ponto de ônibus coberto. A população de São Luís e do Recreio está de forma suplicando há meses esse ponto de ônibus. Tiago, é importante isso aí. Agora, relativo ao ponto de ônibus no perímetro urbano, já está sendo feito 2 modelos com o engenheiro da Secretaria de Obra, e eu vou entrar junto com a Associação Comercial no Ministério Público pedindo isso aí. Isso. Porque já tive a conversa com as pessoas que representam o tombamento e as coisas não andou. Então agora eu vou fazer de forma diferente. Obrigado aí. Isso. Vereador Tiago, você está dizendo cobertura, né? Que o ponto de ônibus coberto. Ponto de ônibus coberto, principalmente em São Luís e no Recreio, porque lá não tem ponto de ônibus. Ponto de ônibus com cobertura. Com cobertura. Principalmente no Recreio e também em São Luís, lá. Não tem ponto de ônibus coberto. Tinha, né? Arrancaram e não... Tinha. Aqui em Muqui é a terra do tinha. Então, por favor, urgentemente, se for possível, vamos fazer vaquinha. Vamos fazer vaquinha. Aí dá certo. Tá bom? Porque algo simples, não tem muito problema em resolver isso. Por favor, de forma urgente, fazer isso. Outro problema também é essa ponte. Por que eu estou frisando nessa ponte da floresta? Porque, pessoal, vem chuva, os caminhões vão passar, degradação da ponte, vai acontecer um acidente nessa ponte. Então, mais uma vez, quero que o secretário, um ofício para o secretário para agilizar o trabalho nessa ponte. Ah, não vai fazer agora? Por favor, coloque um pranchão para reforçar essa ponte. Moradores estão reclamando que não conseguem passar com o caminhão. É perigoso. Se acontecer um acidente, quem vai ser responsável? Então, por favor, um ofício para essa comunidade da floresta, um ofício para o secretário para ajudar a comunidade da floresta. Pode passar, por favor. Olha aí, comunidade Santa Rita, depois do calçamento da fazenda,
Assim já está difícil subir, sem chuva. Imagina chovendo. Eu passei um sufoco danado para subir de carro, com 2 carros aí, sem chuva. Imagine com chuva. Vereador. Se alguém passar mal, pode, por gentileza, amigo. Vou até falar de uma maneira, não é brincando, porque a gente não está aqui para brincar, mas eu vou usar como se fosse uma maneira de estar brincando. O bom da política, que às vezes a gente vai em diversas localidades e vê realmente o que o povo tem passado. A necessidade. Eu tive problema nessa mesma localidade que Vossa Excelência passou, entendeu? Tem locais aqui em Muqui que está complicadíssimo, Zamelone. E eu acredito que Vossa Excelência não precisaria de estar vindo pedir isso aqui, não é verdade? Eu acredito que os secretários teriam que estar vendo isso, né? Porque a população, poxa, a gente chega na casa desse pessoal, é tão bem recebido, para depois deixar embora e deixar esse pessoal nessa situação. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você. Então, pessoal, mas eu não estou falando de hoje não, é desde o ano passado. A comunidade já fez até vaquinha para comprar cimento, brita, pelo amor de Deus, não tem necessidade disso. Se alguém passar mal, não vai ter como ter acesso, porque lá nem a pé consegue passar quando chove. É na comunidade de Santa Rita, após o sítio do Paulo Henrique. Então lá o acesso é horrível, tem muitos amigos meus que moram lá. Tá bom? Então, por gentileza, urgentemente um tratamento nessa localidade. Secretário, um ofício para o secretário de obras. Por gentileza. Olha aí. Tem como passar. Se chover, nem a pé consegue passar. Nem a pé. Por gentileza. A árvore, também um ofício à Secretaria de Meio Ambiente. Já veio o secretário do Meio Ambiente. Tem que fazer um mutirão nessas árvores que estão com perigo iminente de acidente com os moradores. Essa daí é lá na Santa Rita, também uma casa, ela está oca, prestes a cair na casa. Até hoje, que eu pedi 5 vezes para ir lá, ainda não foi. Quando aconteceu o acidente, quero ver quem vai ser o responsável. Então, por gentileza, pode passar. Essa daí também tem que ser cortado os galhos, porque vai machucar alguém dos moradores lá da comunidade, por gentileza. E além disso também tem uma árvore lá no bairro São Pedro, ao lado da casa da Gilmara Pacini, que ela está oca. Um pé de jameirão está oco, prestes a cair. Então, por favor, junto ao ofício, ao secretário de Meio Ambiente, para que dê uma solução naquelas árvores que estão ocas, que estão degradadas. Perigo eminente de acidente. Esse daí é o outro perigo lá na comunidade de São Gabriel, um poste que está tampado os fios de alta tensão aí, ó. Perigo para as crianças. Então, encaminho o ofício ao secretário de obras para que ele possa isolar esse local, evitando até acidente com óbito, por gentileza. Esse daí é o estado dos lixos que Muqui está fazendo, ó. Por favor, cidadãos muquienses, existe o horário certo de colocar o lixo. Por favor, os cachorros estão pegando lixo, vão colocar no horário certo, senão os catadores e também os coletores de lixo não dão conta. Por favor. Os bicicletários, já fiz uma indicação ao prefeito para que coloque os bicicletários. Agora eu faço um ofício, porque bicicletário é de forma prática, interessante e vai desafogar o trânsito de Muqui, que a gente não consegue parar em Muqui. Não temos vaga. Quando não é bicicleta, é moto e carro mal estacionado. Você dá 2, 3 voltas na cidade de Muqui e encaminha um ofício ao Detran pedindo uma consulta pública do Detran aqui em Muqui de forma urgentemente também, que o trânsito de Muqui está um caos. Por favor, pode passar. Um ofício ao prefeito para que possa proporcionar brinquedos no Jardim Municipal e também lá no Entre Morros. Os brinquedos simples,
fácil de conseguir, pode ser balanço para ter mais sociabilidade com as crianças nas comunidades, lá tanto no Entre Morros, também lá em São Gabriel e também na Santa Rita, no Jardim Municipal também. Por favor, pode passar. Eu quero encaminhar um ofício, agora um ofício de agradecimento ao funcionário público Luiz Antônio Pricisval, pelo todo o seu trabalho aqui em Muqui, pelo reconhecimento como profissional especial, espetacular, que é nosso amigo Luiz Antônio Pricisval, que há muitos anos vem fazendo um trabalho fantástico em Muqui. E hoje, como nós estamos em outubro, faltam 2 meses para o Natal, uma sugestão, já fiz uma indicação ao prefeito, que vai ser aprovada na próxima, encaminho o ofício ao prefeito para que as escolas municipais possam fazer parceria com o Luiz Antônio, junto com as diretoras, para enfeitar o Natal Luz de Muqui, porque está em cima da hora. Então, por favor, que as escolas se incorporem, vai ficar até bonito. As escolas vão se incorporar para enfeitar o Natal de Muqui, a praça. Então vai ser um Natal iluminado com todos os alunos ajudando, também o Luiz Antônio comandando todo, porque o Luiz Antônio é um profissional espetacular. Então, o ofício de agradecimento ao Luiz Antônio Pricisval pelo serviço de anos e anos em Muqui, que tanto é valorizado, e também um trabalho extraordinário que ele faz aqui para a nossa cidade. E para encerrar, eu quero prestar minhas profundas condolências à família Vencionec pelo falecimento da nossa amiga Dona Almerinda Binotti Vencionec. Então, uma moção de pesar à família enlutada, que é a mãe do nosso amigo Daltão, mãe do Zé Antônio Vencionec, em nome de todos os vereadores. Em nome da Câmara Municipal. Isso, obrigado, Tadeu. Em nome da Câmara Municipal, uma moção de pesar à mãe do nosso secretário José Antônio Vencionec, Dona Almerinda Binotti Vencionec. Nada mais a relatar. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham uma ótima noite. Com a palavra o vereador Ronald Barbosa. O bola 7. Boa noite. Eu, como sempre, agradeço a Deus mais essa oportunidade de estar, não discussando, é de reivindicando, né, o que a gente tem ouvido da população, e trazendo aqui, enviando ofício às várias secretarias, a vários órgãos que a gente tem que puxar a orelha, né, presidente? Que a gente está aqui para isso, né? Legislar e fiscalizar, cobrar muito mais ainda, né? Eu agradeço a Deus por estar fazendo parte dessa administração, não é verdade? Eu quero abrir a minha sessão pedindo essa casa que seja devolvido uma quantia que eu já tenho aqui há um tempo, não estou... Acredito que o erro está em mim, tá? Porque Vossa Excelência, presidente, tem sido... Não puxo o saco. Todo mundo sabe que eu não sou puxo o saco. Mas Vossa Excelência tem administrado essa casa com a competência extraordinária e com a seriedade que até eu, que não acreditava em Vossa Excelência, me conquistou. E eu não encho linguiça para ninguém, eu não estou aqui para isso. Mas estou aqui para dar a César o que é de César, né? E Vossa Excelência tem feito isso. Então, por acreditar em Vossa Excelência e acreditar no tamanho do coração que Vossa Excelência tem, eu venho aqui pedir que Vossa Excelência faça uma devolução de R$80 mil dessa casa, para que a gente possa estar
devolvendo para a ação social. O objetivo, todos, você da parte. Vereador, a devolução ela pode ser feita. O acato cabe ao prefeito, mas Entendi. de antemão vamos trabalhar junto com os vereadores aí, acho que todos concordando aqui, a gente vai repassar isso aí rápido esse mês ainda. Tá bom, vereador? Entendi. Mas eu quero deixar registrado... Aí o pedido o senhor encabeça depois. Entendi. Tá à sua disposição? Entendi. Sei que o senhor vai pedir. Entendi, tá bom. Eu quero deixar registrado, tá? Que a intenção nossa é essa, para que seja feito o investimento, né? Aí a gente não pode indicar. Eu sei que a gente não pode indicar, mas o prefeito sabe o porquê e o para quê. Né, Zazá? Quer falar alguma coisa, Zazá? Parabéns aí pela essa indicação que não pode ser feita aqui pela casa, mas a assistência social ela está precisando bem dessa ajuda. Infelizmente não está tendo um trabalho bacana da assistência assim no momento, e tem muitas pessoas reclamando que não tem uma cesta básica nessa assistência. Então fica aqui o nosso apelo, parabéns para você e espero que o prefeito possa acatar esse pedido nosso aí. Verdade. Obrigado, né? Hoje eu fiquei ausente do município e quando eu voltei, eu soube que o secretário de administração, ele está, acredito que está saindo da administração da prefeitura. Eu quero enviar um ofício ao prefeito municipal, não por secretário de administração ser meu primo, porque como eu sempre tenho pautado e tenho batido em cima que eu não sou nenhum puxa-saco de ninguém. Eu sou aqui representando o povo. E levantei muita coisa no decorrer da administração, o que o secretário de administração tem feito. O secretário aumentou a arrecadação de 2021, 2022. O secretário fez uma campanha, o senhor mesmo, que começou lá no Felipe Morgado, quando era, e foi empenho do secretário, para que a gente implantasse muita coisa nesse município. E quero mandar um ofício para o prefeito tentar rever essa situação, que o município de Muqui vai ter uma perca muito grande se o secretário de administração sair da secretaria, vereadores. Falo isso porque tenho acompanhado de perto. Tem uns 2 meses que eu não tenho ido na prefeitura, por desavença com o secretário, não com o prefeito. Porque eu fui eleito pelo partido, represento o partido, brigo pelo partido e não sou ouvido muitas vezes por secretário. Então... Concedo a parte, vereador? Concedo sim. Mais uma vez, boa noite a todos que nos ouvem. Quero aproveitar, te agradecer pela parte. Eu quero aqui, de público, eu quero parabenizar o doutor Cláudio Omar por tudo que tem feito no nosso município, que ele fez até hoje. Porque em frente à administração, sempre ligando para ele, conversando com ele, ele sempre positivo e ele sempre preocupado com o nosso município. Às vezes a gente não conseguia falar com o secretário nenhum, a gente ligava para ele, ele fazia um esforço de estar intermediando o nosso pedido. Então, eu sou testemunha dessa arrecadação do nosso município. Ele fez um bom trabalho na frente da pasta. E quero aqui parabenizar ele. Fico triste, porque o doutor Cláudio Omar vinha fazendo um bom trabalho em frente à pasta, lá na Secretaria de Administração. Como o senhor fez o pedido aí, eu também quero reforçar o pedido. Se o prefeito puder estar conversando com o doutor Cláudio Omar, ajustando, acho que tudo é conversando, como se diz aqui o presidente dessa casa, o Eros Pluca. Eu acho que tudo tem uma boa conversa, eu acho que se resolve, porque o doutor Cláudio Omar, ele vinha fazendo um bom trabalho na frente do nosso município. Encontrei com várias pessoas, não sob esse sentido. Falei, pô, Tadeu, eu conheci o doutor Cláudio Omar de um jeito. Hoje eu conheço o doutor Cláudio Omar totalmente de outro jeito.
Então, quer dizer, o povo de Muqui estava todo mundo satisfeito com o trabalho dele, tirando o chapéu para ele. Pelo menos comigo, tive vários elogios a respeito da pessoa do Dr. Cláudio Omar. Eu quero aqui de público agradecer ele por ter feito o nosso município até hoje. E fica aí o meu pedido, o pedido do senhor, se o prefeito tem condições de ter um diálogo com ele. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Tadeu. O que eu estou falando, eu acredito que não é hora de perder companheiro, tá? O município está começando a tomar um rumo melhor, igual o Cacalo tem colocado, que Muqui vai virar um canteiro de obra, né, presidente? Tem muita obra para ser começada nesse município, né? E precisa de uma pessoa, não estou desqualificando a ninguém, mas precisa de uma pessoa bem competente, como o Dr. Cláudio Omar é competente na administração, para não estar só alavancando obra, para estar alavancando a administração com coerência e seriedade, né? Eu peço um ofício para que o prefeito Cacalo tenha uma conversa, igual o vereador Tadeu falou, tem uma conversa que o nosso secretário, se ausentar desse município, vai fazer uma falta muito grande. Não é verdade, Zazar? Eu quero endossar esse pedido seu, vereador. Pode colocar meu nome. Obrigado. Eu quero atravessar um ofício pedindo à secretária de Cultura que ela possa relatar para essa Casa de Lei quanto foi disponibilizado e quanto vai custar essa festa que vai ser realizada agora em outubro, né? Porque a gente tem que fiscalizar, né? E a gente, depois que está feito e mandar um monte de coisa para cá, toda festa, Tadeu, a primeira que teve, é uma reclamação danada. Foi não sei o que superfaturado, não sei o que superfaturado. Então, antes que aconteça, não sei se vai dar tempo de estar chegando esse ofício com todos os gastos que vão ser destinados nessa festa. Mas com uma certa urgência eu eu quero que esse ofício chegue à secretaria e lhe informe para essa Casa de Lei, para a gente estar podendo conceder a parte, Vossa Excelência. Vereador, obrigado pela parte. Para te falar aqui sobre a questão da festa, saiu um contrato já no portal de transparência do nosso município. Contrato 146/2022. O show da dupla Teodoro e Sampaio está custando 115 mil. Então, por enquanto, que saiu no portal de transparência foi isso. Eu também até pedi o Tuca aqui para a gente ficar sabendo o custo, né? Porque a festa de São João deu o que falar. Então, parabéns aí por esse requerimento. Obrigado, Zazar. Então, eu quero que a secretária resuma tudo e manda para essa casa. Tá bom? E para finalizar, que o meu tempo já acabou, falar que final de ano está aí. Conceda a parte, vereador. Concedo sim. Que eu esqueci das minhas falas. Fizeram uma poda de árvore ali na rua, aqui na Rua da Palmeiras. Segundo me relataram que foi o Rodrigão, que fez a poda. Eu não sei qual secretaria que o Rodrigo pertence, se é de Agricultura ou se é da Secretaria de Obra, eu não sei qual secretaria o Rodrigão pertence. Assim, as pessoas que viu falaram que foi ele que fez a poda. Só que, vereador Ronim, os galhos, as coisas estão tudo no calçadão. O povo estão deixando passar no calçadão, passando na rua. Estou falando porque a gente vê ali, tem vários colégios ali, e todo de manhã cedo levo a minha filha ao colégio e estou vendo as pessoas passando na rua. Hoje mesmo fui abordado por várias mães. Pô, Deus, isso aqui já está em tanto tempo aqui. Então, quer dizer, fica meu apelo aí à Secretaria de Obra ou à Secretaria de Agricultura. Eu não sei qual secretaria que fez essa poda ali, mas que faça a retirada dos galhos da Rua da Palmeira ali, que se encontra em cima do calçadão. Muito obrigado. Em frente à casa do Avidim. Muito obrigado, vereador. Nada. Final do ano, igual eu estava falando, final do ano está chegando aí. E como sempre, todo final do ano, o salário muito defasado igual se encontra hoje.
só para finalizar, eu quero enviar um ofício à secretaria, ao prefeito municipal, para que veja se ele consiga dar uma dobra do ticket salarial aos funcionários, né? Fazer com que, de alguma maneira, Zazar, que melhore pelo menos no final do ano para esses funcionários nossos, para a gente tentar colocar um sorriso no rosto dessa turma nossa que tem ficado às vezes meio triste, não é verdade? E deixar isso daí, deixar falado para ver você da parte. Eu quero te parabenizar, vereador Roninho, e pela sua reivindicação aí, eu acho que é de todos nós, vereadores, é dessa casa, e como eu sempre falei, a gente fala aqui sempre que o maior patrimônio que a Prefeitura Municipal de Muqui tem são os funcionários. Então, fica aí o apelo do senhor, o apelo, acho que de todos os vereadores, para que possa estar fazendo esse agrado aí aos funcionários final de ano. Porque é o nosso maior patrimônio da Prefeitura Municipal, são os nossos funcionários. Muito obrigado, vereador. Você da parte, Vossa Excelência. Vereador, lembrando, parabéns pela indicação sobre a dobra do ticket. Ano passado eu fiz a indicação do ticket aniversário. O funcionário fazia aniversário, tinha a dobra no ticket. Então, fica um pedido nosso, todos os vereadores estão aqui lutando. Infelizmente, a Prefeitura às vezes não consegue atender todos os nossos pedidos, mas a gente está aqui sempre cobrando a favor do funcionário. É verdade. Vamos esperar para ver se... Ano passado eu acredito que não pôde dar por causa tinha um decreto presidencial que não podia estender o ticket, né? Não podia, é a pandemia. Mas esse ano a gente está liberado. Espero que o secretário de administração e o prefeito municipal se sensibilizem um pouco mais, que o prefeito municipal foi vereador junto com a gente aqui, né? Pediu muito. Eu acho que agora é na hora dele dar um pouquinho, não é verdade? Tá bom, boa noite a todos, obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão e convido para a próxima a se realizar no dia 19 de outubro de 2022, às 18 horas. Muito obrigado a todos pela atenção e tenham uma ótima noite.